COP30, 10, 11, 12, hoje, terceiro dia da COP30. Olhando para o Brasil no ranking dos maiores poluidores da Terra, está no ranking do 12º colocado, inclusive empatado com o México dentro dessa postagem e dessa fonte que publicou então esse ranking. Mas o Brasil, quando comparado com os países como Estados Unidos, começando então pela China, Estados Unidos, Rússia, em Japão, eu colocando em destaque, que estão exatamente entre os 4, 5 primeiros poluidores da Terra, tem uma diferença bem significativa quando comparado ao Brasil. Aqui no Brasil, primeiro eu vou falar da questão lá desses países, como os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Japão, que dependem da geração de energia a partir de combustíveis fósseis, como eu cito então o carvão mineral, o gás natural e os derivados de petróleo, aonde essa matriz energética deles lá é então predominante. Já aqui no Brasil não tem essa configuração, mas infelizmente existe então o destaque, posso até dizer de forma criminosa, exatamente do desmatamento desenfreado. Inclusive aí em Belém, aonde está acontecendo a COP30, a região amazônica, existe, posso dizer, desmatamentos de forma criminosa. Terras que são invadidas para garimpagem irregular, desmatamentos para a situação de fazendas. Francamente, senhores, isso não era para acontecer. Pessoalmente eu falo, para mim é um descaso exatamente das autoridades responsáveis e do governo federal, sim, porque se tivesse aí uma fiscalização, tomando como exemplo, até na minha condição de oficial da reserva, brigadas de selvas permanentes, com todo o armamento, com todo o treino para combater quem invade a Amazônia, desmatando e garimpando, era uma outra coisa. E os desmatamentos seguidos de queimada acontecem em todos os biomas brasileiros. E o que falta é realmente uma política de fiscalização para que isso não venha a acontecer. Agora, falando um pouco mais da situação do Brasil, que não precisa tanto de combustíveis fósseis para gerar energia elétrica,
e como eu já tenho dito, é quem move o mundo, o progresso, nós precisamos sim de energia elétrica. No Brasil, nós temos então a felicidade da nossa localização geográfica, da nossa posição no mundo com relação à proximidade do Equador e numa posição de geografia aonde nós temos grandes rios como o Rio Amazonas. Inclusive no Rio Amazonas, em seus afluentes, nós temos hidroelétricas. O Rio São Francisco tem uma série de hidrelétricas. O Rio Paraná fazem o Brasil como um grande gerador de energia a partir de hidroelétricas, sem a poluição, sem a geração de gás de efeito estufa, que é no caso o CO2 extremamente produzido na queima do carvão mineral, do gás natural e dos combustíveis derivados do petróleo. Então, a grande matriz energética do Brasil se concentra, sim, nas hidrelétricas. E, em destaque, vem, então, agora, os parques solares. Eu destaco aqui a região Nordeste, pela posição com relação à incidência de sol e, concomitantemente, os parques eólicos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em parques eólicos aqui na região do estado de Ceará, e assim como participei do projeto da construção e comissionamento de termoelétricas, inclusive com esse conhecimento adquirido nas centrais de Sines e Setúbal, e sei muito bem dos poluentes da queima do carvão mineral, como o SO2, dióxido de enxofre, o NO2, dióxido nitroso, o CO2, dióxido de carbono, o particulado que sobe na fumaça, a cinza. Então, nós não temos esses poluentes, porque a nossa matriz energética não depende de combustíveis fósseis, embora existam, porque eu trabalhei nas 3 termoelétricas, UTE Energia PECEM 1 e 2 e 3, e pelo que eu já começo a ter informações, já começam, embora exista ainda a UTE Energia 1 e 2 ainda ativas, mas outras termoelétricas aqui, lá do complexo, pela tendência é serem desativadas, como está aí no texto que eu pesquisei. Inclusive eu deixo aí a falação para os meus colegas que tiveram comigo nesse projeto, tiveram comigo lá em Portugal, na cidade de Sines e Setúbal, aonde nós fomos aprender essa tecnologia.
fiz colegas, fiz amizades lá em Portugal, como eu cito, especialistas em energia, que é o caso do engenheiro José Braz, e colegas como Pedro Ponte, aonde eu devo, então, o conhecimento da geração de energia a partir do carvão mineral. Por outro lado, eu sei que se consegue produzir energia a partir desses fósseis, mas existe a questão dos poluentes, tanto que lá essas centrais, pelo que eu estou sendo informado, Sines e Setúbal já estão sendo ou já foram desativadas. Outro sim, eu tenho, além da formação da pós-graduação elétrica, a pós-graduação em segurança do trabalho, e sei que aqui no PECEM existe o tratamento da fumaça, existe equipamentos, um deles chamado FGD, e é controlado esses parâmetros, mas nós estamos lidando com combustíveis fósseis. É uma coisa que os países que eu citei no início, aonde eu falei da China, falei dos Estados Unidos, falei da Rússia, falei do Japão, estão realmente muito difíceis de se liberar da produção de energia a partir desses fósseis. Agora, por outro lado, são países que têm um potencial muito grande no que diz respeito a desenvolvimento, a tecnologias de ponta, que eu espero que consigam desenvolver uma forma de produzir energia aonde não seja através dos combustíveis fósseis. Então fica aí a colocação, fica aí a posição, que o nosso problema aqui no Brasil é exatamente a questão dos desmatamentos, como eu citei, até da Amazônia, e das queimadas. Aproveitando o ensejo, eu estou aqui na minha cidade de Itapajé. E essas serranias aqui, que vocês estão vendo, essa parte preta, essa parte escura, foram queimadas. Normalmente, quando começa o verão, que eu digo a partir do mês de setembro, outubro, de uma hora para outra se vê essas serras pegando fogo. E essas queimadas, com certeza, não são, diria assim, que acontecem espontânea. O fogo pode acontecer até de forma espontânea, pela condição climática e etc, etc. Mas, com certeza, o elemento iniciador, nesses casos, da maioria de vezes, tanto aqui na cidade de Itapajé, como lá próximo ao Pantanal, que eu conheço muito bem, naquela região lá da Bahia, aquela região lá de Minas Gerais, daquela região lá extremamente agrícola, mas muitas vezes o fogo é colocado pelo homem. A queimada é de forma criminosa.
é onde eu digo que cabe então às autoridades resolver essa questão. Tirar o pessoal do quartel. Eu sou oficial da reserva. Tirar o pessoal do quartel, formar brigadas, colocar lá na Amazônia, colocar lá no semiárido, colocar isso de forma permanente. A nossa guerra é exatamente contra essa situação, contra o narcotráfico, contra esse tipo de desfeito que acontece no país. É assim com o engenheiro Vilmar, e assim como oficial da reserva do Exército Brasileiro, pensa. E o nosso compromisso é com a pátria, é com o desenvolvimento. Não tem nada a ver com política.